Vamos falar hoje das eleições autárquicas em Portugal, das legislativas na Alemanha, da falência da Evergrande na China e da mentira e do ridículo no Brasil. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma. Peço-lhes que partilhem, coloquem gosto, subscrevam o canal e ouçam até ao fim. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura na Rádio Transforma. Começaremos então por Portugal e pelas eleições autárquicas que vão acontecer este domingo, dia 26. As eleições autárquicas representam um momento importantíssimo na vida política portuguesa e que frequentemente são desvalorizadas, porque aquilo que se valoriza habitualmente é a eleição para Presidente da República ou a eleição para deputados e não as eleições nas autarquias. Ora, se nós quisermos fazer uma análise daquilo que se passou em Portugal depois do 25 de Abril, provavelmente a maior conquista do país foi o poder autárquico. O poder autárquico transformou o país, pese embora muitos erros que lhe são assacados, transformou o país. Hoje, Portugal não tem nada a ver com o Portugal de 1974. É um país novo, um país que, de certo modo, até em termos de saneamento, distribuição de água, higiene, limpeza, que são atribuições das câmaras municipais, de redes de viação, de locais de interesse público como locais culturais, locais de desporto, locais de lazer, jardins, tudo isso foi uma grande conquista do poder autárquico e levou à transformação da paisagem das vilas e das cidades portuguesas. Quando se comparava há 40 anos as cidades portuguesas ou as vilas portuguesas com as espanholas aqui ao lado, nós sentíamos uma grande diferença em tudo, muito mais favorável às espanholas. Hoje, Portugal em nada se fica atrás das espanholas, das cidades e das vilas espanholas. E tudo isso porque os autarcas estão junto das populações, dialogam com as populações, conhecem diretamente os seus problemas. E têm autonomia, neste momento, têm alguma autonomia financeira, têm a possibilidade de investimentos que nunca antes tiveram. Isso faz com que o poder autárquico seja um poder, neste momento, cada vez mais voltado para os cidadãos, para os problemas diários dos cidadãos, já não precisa tanto de investir naquilo que eram os investimentos essenciais invisíveis, como as redes de água, as redes de saneamento, as redes de eletricidade, mas pode investir neste momento e cada vez mais nas pessoas, na cultura, no desporto, na educação, na melhor utilização dos tempos livres. Por isso, estas eleições autárquicas são eleições que são importantíssimas para Portugal. E não distinguimos sequer partidos. Em todos os partidos há excelentes autarcas, há pessoas que se têm dedicado de alma e coração a melhorar as condições de vida das suas autarquias, quer das câmaras municipais, quer das de freguesia. E essas pessoas merecem toda a nossa admiração, todo o nosso respeito e todo o nosso empenho
nas eleições. Pareceria que, eventualmente, haveria situações de melhor governação por parte de um ou por parte de outro partido. Do modo geral, todas as governações das autarquias têm sido com imenso empenho. Não deixando de destacar, sem querer sequer apelar ao voto no Partido Comunista e na CDU, não deixo de destacar a dedicação que a CDU e o Partido Comunista têm votado na sua governação autárquica. É geralmente reconhecido, unanimamente reconhecida essa dedicação, até pelos opositores políticos, e nós vemos, sobretudo no Alentejo, em que os municípios têm sido dirigidos, na sua maioria, pelo Partido Comunista. A verdade é que o Alentejo há muito que era um exemplo de limpeza, de distribuição de rede de água, de saneamento, tudo aquilo que era essencial para as populações, de investimento na cultura em particular, tudo aquilo que era essencial para as populações, pois o Alentejo, onde o Partido Comunista era maioritário, foi pioneiro nisso tudo. Mas todo o país, desde as poucas autarquias que o CDS conseguiu governar, até às autarquias do PSD, até às autarquias do PS, de sul a norte do país, pois todas as autarquias têm demonstrado um dinamismo e uma atenção aos interesses da população que é só de realçar. Agora, há muita gente que atribui às autarquias o defeito da corrupção. E ela existe, como existe no Poder Central, com a agravante de que a corrupção no Poder Central atinge sempre valores muito mais elevados do que nas autarquias. E a corrupção nas autarquias é sempre muito mais suscetível de ser controlada do que a corrupção no Poder Central. E se há corrupção nas autarquias, a verdade é que muitas vezes a oposição é um pouco culpada disso, porque está nas reuniões de Câmara, vota deliberações, sabe o que se passa no município e portanto, devia controlar melhor aquilo que se passa no município para que a corrupção não exista e essa corrupção é mais fácil de controlar em cada município. Portanto, não será a corrupção aquilo que manchará o poder autárquico português, porque não é substancialmente diferente da corrupção do poder central ou de outras instâncias do poder, talvez até pelo contrário, seja inferior e, por outro lado, é mais fácil de controlar. Também os críticos do poder autárquico dizem que é muito suscetível de caciquismos. É verdade, mas mesmo os caciquismos que existem no poder autárquico, esses caciquismos ou trabalham efetivamente a favor da população ou então, numas eleições seguintes, e é isso que frequentemente tem sucedido, são afastados. Agora, nestas eleições autárquicas, infelizmente, não se discutiu muito o problema das autarquias. Isso, de certo modo, é bom. Parece que as autarquias já não têm, assim, grandes problemas. O problema essencial que se discutiu foi o problema da habitação, que não é apenas um problema das autarquias, também é das autarquias, mas é um problema do Poder Central, da administração pública. Somos um país onde a habitação pública é muito inferior à habitação pública noutros países europeus, que ronda, há alguns países em que ronda os 30% da totalidade da habitação, e nós temos em habitação pública cerca de apenas 8% da habitação.
Portanto, é realmente algo de prioritário o investimento na habitação. Até porque, devido, sobretudo, ao turismo, Portugal tem assistido a uma enorme especulação nos preços da habitação e há que pôr termo a essa especulação. Mas fora o problema da habitação e um pouco do ambiente, pouco, a verdade é que as autarquias não foram discutidas. Isso significa que, de um modo geral, as populações estão satisfeitas com os resultados do trabalho dos autarcas. Porque se não estivessem satisfeitas, os problemas eram discutidos. O que foi discutido foram problemas a nível nacional, a bazuca, nomeadamente, e agora, agora em cima das eleições veio a ser anunciado o desconfinamento e quer a bazuca, quer o desconfinamento foram motivos de crítica das oposições ao Primeiro-Ministro, críticas certamente válidas, mas não tínhamos ilusões. Se fosse a oposição que estivesse no poder, fazia exatamente a mesma coisa ou pior. Os exemplos são inúmeros no passado, em que a utilização da máquina do poder central para beneficiar as autarquias, sobretudo aquelas que são da cor do partido que está no poder central, a utilização dessa máquina era, às vezes, verdadeiramente escandalosa. Aquilo que António Costa fez não foi nada que já não tivesse sido feito e não foi nada que outros partidos, se estiverem no poder, farão no futuro. Agora, uma coisa é certa. António Costa fez-o de um modo muito mais inteligente do que os outros dirigentes partidários fizeram. Sem dúvida nenhuma que António Costa, pese não concordarmos com muito da sua política, a verdade é que é, de longe, o político mais inteligente, mais perspicaz, mais capaz da cena política portuguesa. E isso vai trazer-lhe certamente vantagens nestas eleições. Queremos que, ao contrário do que muitos analistas têm aventado, Rui Rio não vai sair completamente derrotado destas eleições. É certo que vai continuar a perder o Porto, vai continuar a perder Lisboa, vai continuar quase de certeza a perder Coimbra, portanto as três principais cidades do país estarão perdidas para o PS, ou no caso de Coimbra e Lisboa, e para Rui Moreira, portanto o independente, no caso do Porto, que aliás tem um grave desaguisado com o PSD. Apesar de perder isso, perder esses municípios todos, esses e muitos mais, a verdade é que, de um modo geral, vai conseguir aguentar-se, perder uns, mas até eventualmente conquistar outros, do segundo plano ou de terceiro plano. E, sobretudo, em Lisboa, Porto e Coimbra, Rui Rio vai subir muito em relação às eleições anteriores. Isso vai ser um argumento para ele se manter à frente do PSD. Ele não desarma facilmente, é um indivíduo lutador e Rui Rio tem a máquina do poder controlada. Por isso, não nos parece que estas eleições autárquicas tragam algo de substancial no que toca à mudança do poder nos líderes políticos. Eventualmente trarão no CDS, que ficará mais fragilizado. Mas talvez até nem no CDS tragam, porque muito dificilmente alguém quererá pôr em causa o poder de Francisco Rodrigues, porque se calhar o CDS já não terá conserto e numas próximas eleições nem sequer o partido do táxi irá ser. E os possíveis candidatos à liderança do CDS irão perceber isto. Há algo que não quero deixar de referir neste programa relativamente à discussão sobre estas eleições. Ficou completamente à margem da discussão sobre estas eleições a questão da regionalização. E o argumento é, de um modo geral, é que a regionalização leva à divisão do país e leva à criação de baronatos regionais e ao aumento da despesa. Nenhum destes argumentos é verdadeiro. No que toca ao fracionamento do país, nós
Sabemos, por exemplo, que a Suíça tem 26 cantões, todos eles com parlamentos autónomos e, inclusivamente, com a possibilidade de emissão de moeda própria. E não é por isso que a Suíça deixa de ser um país próspero e unido. A Bélgica, repare-se, a Suíça tem menos de metade da área de Portugal continental e metade da população. Relativamente à Bélgica, por exemplo, que tem 1/3 da área de Portugal continental, a Bélgica é do tamanho do Alentejo, e a Bélgica tem 3 regiões. Isto é, um país do tamanho do Alentejo, que seria apenas uma região, a Bélgica tem 3 regiões. E não é por isso que a Bélgica é um país mais dividido que Portugal. Tem divisões, nomeadamente entre as regiões da Valónia e Flamenga, divisões que resultam em grande parte de um certo artificialismo da Bélgica, que no fundo está ligada, por um lado, à Holanda, por outro lado, à Alemanha e, por outro lado, à França. Mas nem isso tem impedido a união da Bélgica. Ora, Portugal, com 5 regiões, acabaria por ter menos, proporcionalmente, muito menos regiões que a Bélgica, que todos reconhecem, é um país de grande progresso, de grande unidade a nível europeu. Por outro lado, o aumento da despesa que é também assacado à regionalização. Não é verdade, nós vemos dispersos pelo país inúmeras direções regionais, desde a educação, à saúde, a organização de transportes, etc., etc. Tudo isso está dividido, profundamente dividido, e essas divisões implicam um acréscimo de despesa. Ora, a unificação de todas essas divisões, de todas essas administrações regionais, de saúde, de agricultura, etc., etc., num governo implicaria, inclusivamente, menor despesa do que aquela que neste momento existe com a grande dispersão dos serviços. Por outro lado, o país só teria a beneficiar com a concentração, com a proximidade dos serviços, que era uma proximidade que, no entanto, era abrangente e podia englobar gente que estava unida por uma proximidade geográfica e por uma proximidade de interesses também. Por outro lado, outra grande vantagem da regionalização seria a criação, através das regiões, de dirigentes políticos capazes e experimentados. A seguir vamos falar da Alemanha, e a Alemanha habitualmente tem nos governadores dos Estados Federados, no caso concreto agora destas eleições, tem o candidato da CDU às eleições legislativas a ser chanceler da Alemanha, que é o presidente do Estado da Renânia-Westfália, e, como ele, muitos outros que saíram de governos de Estados para a administração central e que saíram com enorme experiência. Isso é uma grande vantagem para a governação. A regionalização, infelizmente, não foi discutida, e é pena, porque é algo que o país deve prosseguir com a máxima urgência, sendo certo que o não se concretizar a regionalização está a constituir uma violação da Constituição que impõe a realização da regionalização para o nosso país. E daqui passamos então para as eleições na Alemanha. As eleições na Alemanha vão decorrer agora neste domingo, mas estão a ser muito faladas nos órgãos de comunicação. No entanto, não vão trazer grande transformação na Alemanha. Os alemães, salvo aquele período
nazi, no fundo são um povo relativamente conservador, um povo que não quer grandes mudanças, que quer transformações, mas não quer grandes mudanças, e vai votar em Olaf Scholz, o candidato a chanceler pelo SPD, o Partido Social Democrata Alemão. E vai votar porque a verdade é que o governo da senhora Merkel teve como ministro das Finanças precisamente Olaf Scholz. E teve um sucesso económico, sem dúvida nenhuma, geralmente aceito por todos os observadores. E certamente que o eleitorado alemão reconhecerá em Olaf Scholz essa capacidade de gerir as finanças alemãs, que são uma grande preocupação dos alemães. No fundo, irá continuar um pouco a política de Angela Merkel, com uma visão um pouquinho mais social. Ele já disse que iria aumentar os impostos para os ricos, mas vai aumentar pouquinho. Um pouquinho mais ambiental, já disse que iria investir mais na proteção do ambiente, e agora estas tragédias que recentemente sucederam na Alemanha alertaram os alemães para o problema do ambiente, mas ele vai fazer isso só um pouquinho, e também disse que vai investir mais na Europa, mas também não muito, um pouquinho, porque os alemães, embora querendo a Europa, a verdade é que não querem tanto como isso, e querem a Europa sobretudo para a dominarem. E portanto, o governo de Olaf Scholz, que se espera ser um governo de coligação, eventualmente complexa, com os verdes, com os liberais, se os liberais conseguirem entrar no Parlamento, e com os ex-comunistas da República Democrática Alemã, o Die Linke, pois eventualmente será um governo um pouco complexo, demorará algum tempo a fazer-se, mas irá ser feito um governo de Olaf Scholz que, no entanto, não irá mudar. E a Europa poderá, com Olaf Scholz, no entanto, sentir-se mais coesa, mais segura, e Olaf Scholz, sobretudo agora com esta lição que a Europa teve com o pacto entre a Inglaterra, a Austrália e os Estados Unidos, que deixaram completamente de lado a Europa e os interesses europeus. A Europa, com o Olaf Scholz à frente, vai certamente focar a sua atenção cada vez mais nos interesses europeus, na defesa dos interesses europeus, e perceber que a Europa tem de contar essencialmente consigo. Até porque a China está a revelar não só uma grande capacidade de crescimento, mas também uma grande capacidade de absorção das crises. Faliu recentemente a maior empresa imobiliária da China, a maior empresa imobiliária do mundo, a Evergrande. E faliu. Os preços da especulação imobiliária foram catastróficos para a China e levaram à falência da Evergrande. O Estado chinês, ao contrário daquilo que se esperava, não interveio na falência da Evergrande. E esta falência, apesar de ser a falência de um gigante da economia chinesa, não causou na China os problemas que a falência do Lehman Brothers causou nos Estados Unidos da América. Isso revela a grande capacidade da China de absorver as crises. E é essa grande capacidade que a Europa tem de perceber para lidar com a China. Como tem de perceber que tem de ter uma política de firmeza, que não quer dizer firmeza militar, tanto firmeza militar como procuram os Estados Unidos, mas uma firmeza política
social e defesa do ambiente que deve ser posta em primeiro lugar como forma de defesa dos produtos europeus. A China é o grande poluidor mundial. Mais de 30% de toda a poluição mundial é provocada pela China. E a China parece não estar grandemente preocupada com a poluição que provoca a nível mundial. Ora, a Europa, que está e deve continuar a estar cada vez mais empenhada num ambiente saudável, na transição das energias fósseis para as energias limpas, pois a Europa deve fazer ver à China, nomeadamente através de impostos sobre a importação de produtos chineses, que a China tem de defender o meio ambiente. Porque a própria Europa é afetada pelos ataques ao meio ambiente que são levados a cabo pela China. Só há uma terra. E essa terra, como alguém já disse, o movimento das asas de uma borboleta na China pode causar uma tempestade na Europa. E a Europa tem de fazer ver isso à China, para que a China não continue a poluir como tem poluído até hoje, não continue a envenenar o mundo como tem envenenado até hoje e não prossiga esta tendência que se vem notando de imperialismo económico que tem vindo a prosseguir e que leva à submissão das economias, particularmente das economias do chamado Terceiro Mundo, nomeadamente das economias africanas, aos interesses chineses. Falaremos agora do Brasil. É inevitável falarmos do Brasil. O Brasil é a primeira página em todo o mundo pelo pior. Pelo crime, pela mentira, pelo ridículo. Agora, mais pelo ridículo a nível mundial. O Brasil tem um presidente que se expôs agora ao ridículo de não poder entrar em qualquer restaurante em Nova Iorque. E teve de comer pizzas na rua. Vejam-se lá o ridículo. Teve de comer pizzas na rua. À frente do movimento de protesto contra o seu presidente Bolsonaro e os ministros que o acompanhavam e a sua comitiva, pois o ministro da Saúde, Queiroga, a única reação que teve foi insultos e gestos insultuosos para essas pessoas, gestos indecorosos para essas pessoas. Além disso, eles foram para os Estados Unidos para que Bolsonaro discursasse nas Nações Unidas e o próprio Ministro da Saúde é infectado com Covid. É algo absolutamente caricato para o Brasil. O Brasil foi, inclusivamente, alvo de piadas nas televisões americanas que gozaram com a história das barbas para as mulheres se tomassem a vacina e da transformação dos homens em crocodilos, em jacarés, se tomassem a vacina. Para além disso, que são, enfim, coisas ridículas, mas fé divers, foi ridicularizado, sobretudo pela forma caricata como o seu presidente mentiu ao mundo, mas sobretudo mentiu aos brasileiros naquele discurso nas Nações Unidas. O discurso de Bolsonaro nas Nações Unidas não foi um discurso para os representantes dos outros países, como é habitual acontecer nas Nações Unidas. Foi um discurso interno para os brasileiros em defesa das suas políticas criminosas e obtusas.
Ele mentiu, nomeadamente, sobre o progresso do Brasil. É completamente falso. O Brasil está a sofrer uma crise enorme, uma crise de fome. Quando os brasileiros estão a sentir fome, ele diz, comam menos e aproveitem melhor os restos. Quando os brasileiros estão a sofrer a alta dos preços da eletricidade, ele diz, usem menos a energia elétrica. Quando os brasileiros estão a ter menos água, ele diz, não usem água para se lavarem. É esta a política de Bolsonaro. Nenhuma responsabilidade ele tem nisto tudo. Os problemas eram há muito antecipados. E Bolsonaro está no poder há bastante tempo. Nada fez para enfrentar estes problemas. O Brasil é uma catástrofe no que toca à pandemia. O Brasil comete crimes pelos quais é também responsável Bolsonaro relativamente a experiências feitas por empresas privadas. Falou-se numa empresa privada de pertença à saúde, mas há outras empresas, pelos vistos, que têm cometido crimes porque realizaram experiências, nomeadamente de utilização dos produtos recomendados por Bolsonaro para combater a Covid-19, experiências em idosos, sem conhecimento, sem consentimento dos idosos ou das suas famílias, e que levaram à morte de várias pessoas em consequência dessas experiências. Tudo isso culpa de Bolsonaro. Claro que isto está a ser sentido pelo Brasil. E Bolsonaro está cada vez mais isolado a nível regional. Repare-se que o que é que tem à volta do Brasil Bolsonaro? Tem o odiado Maduro na Venezuela. Tem Castilho no Peru. Tem Luís Arce na Bolívia. Tem Alberto Fernandes na Argentina. Isto é, quase todos os países que confinam com o Brasil têm governos contrários às políticas brasileiras. Pois é óbvio que Bolsonaro está a sentir-se acossado fora do seu país. Mas, sobretudo, está a sentir-se acossado dentro do seu país. E, por isso, discursou para o seu país, tentando, através de mentiras, dizer que, nomeadamente, a corrupção diminuiu. Pelo contrário, ele e os seus filhos são dos principais agentes da corrupção a nível do Brasil. A corrupção nunca foi tão grande como neste poder de Bolsonaro. A Covid é uma tragédia para o Brasil, tem levado a centenas, já são cerca de 600 mil mortos, que, no entanto, são subnotificados porque a realidade dos mortos com Covid será, no mínimo, o dobro daquela que é anunciada por Jair Bolsonaro e pelo seu governo. E tudo isso leva a que Jair Bolsonaro esteja com intenções de voto que rondam entre os 22% e 23%. Ele está isolado relativamente ao estrangeiro e cada vez mais isolado no seu país. Face a este panorama, a verdade é que a permanência de Jair Bolsonaro no poder muito provavelmente interessará, sobretudo, a Jair Bolsonaro, que vai tentar, por um lado, recuperar em 2023, ainda tem algum tempo para tentar recuperar alguma coisa, já não vai conseguir, de certeza, mas vai tentar recuperar alguma coisa, como se diz em bom português, enquanto há vida há esperança, mas, sobretudo, aquilo que ele está a fazer é a queimar em banho-maria o chamado Centrão, o centro-direita brasileiro, e a fazer com que Lula da Silva possa ser eleito logo à primeira volta, como Presidente da República Federativa do Brasil. Lula da Silva, nas intenções de voto, tem já à volta de 50%, 49%, foi a última sondagem, e certamente, com o decorrer dos tempos, Lula da Silva, que está a atuar de maneira muito inteligente, que está a regular as suas intervenções e os seus silêncios para os momentos oportunos, como ele muito bem sabe, certamente que ainda na primeira volta
Lula da Silva irá vencer as próximas eleições presidenciais no Brasil. E, assim, terminar este período, que é o período mais negro da história do Brasil. Falamos então do livro que lhes recomendo nesta semana. É uma obra de uma grande pensadora americana contemporânea, Judith Butler. Judith Butler é professora de literatura comparada na Universidade de Berkeley, na Califórnia, nos Estados Unidos, e tem publicado inúmeras obras de reflexão política e social sobre as sociedades contemporâneas e, particularmente, sobre os Estados Unidos. É uma obra em que Judith Butler apela à consciencialização da união das massas para o exercício da democracia, da ultrapassagem do eu para o nós, da importância do nós na vida política e social, porque ninguém vive só. Nós vivemos com os outros e para os outros. Não vivemos connosco e só para nós. E Judith Butler acentua bem essa necessidade de viver com os outros, de conviver. E mostra a importância das manifestações de massa nas transformações políticas. Ela dá o exemplo das manifestações de massa no Egito, na Turquia e noutros países, inclusivamente nos Estados Unidos. Neste momento, as manifestações de massa continuam a ter importância, as manifestações de rua continuam a terem muita importância, mas cada vez mais é importante que as pessoas se reúnam através das redes sociais. É mais prático, muitas vezes mais fácil, mais cómodo, digamos assim, que há um certo comodismo nisso, mas também há uma maior rapidez e um maior entrosamento e a capacidade de envolver muito mais gente nessas reuniões. Esta obra intitula-se Corpos em Aliança e a Política das Ruas. Notas para uma teoria reformativa de Assembleia. Isto é, a importância das ruas, a política de proximidade dos corpos, a política de união dos corpos, de união, o pegar nas mãos e irem com as mãos juntas enfrentar os poderes instituídos e opressores. Tudo isso defende aqui Judith Butler. É uma obra que é um ponto importante para a reflexão, para a ultrapassagem desta sociedade selvagem em que continuamos a viver. Uma sociedade selvagem em que a ganância domina a população, ou melhor, domina as populações, e as pessoas são manipuladas, são vigiadas, são controladas, o próprio pensamento das pessoas é formatado de modo a aceitar os poderes instituídos, particularmente o poder económico instituído e os poderes políticos que servem os poderes económicos. Aconselho, sem dúvida nenhuma, a leitura desta grande obra de Judith Butler e de outras obras que possam encontrar no mercado de Judith Butler. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política em Pura, pedindo-lhes novamente que partilhem o programa, que subscrevam o canal e coloquem gosto.